Como uma boa roteirista, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que ela não deixa pontas soltas. Ou seja, a Bíblia tem perguntas, a Bíblia tem interrogações que são respondidas pela própria Bíblia. E isso é maravilhoso. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Como Estudar a Bíblia. Terceiro vídeo dessa série que está muito bacana e eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais sobre esse material que a gente está, sobre esses vídeos, sobre essa série que a gente está disponibilizando aqui. Então vamos para mais uma dica, vamos para a terceira dica de como estudar a Bíblia. E como eu disse na abertura, não existem pontas soltas na Bíblia, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para a gente entender como é que funciona isso, como é que funciona essa interpretação feita pela própria Bíblia, para a gente entender como é que funciona, como é que a gente acha essas respostas quando a gente não entende algum texto. Porque você pergunta, tá bom, Ariane, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas como é que eu acho as respostas para alguma dúvida ou para alguma leitura que eu não entendi? Esse vídeo vai te ajudar exatamente nesse ponto. Competindo com o cachorro é fogo, gente. Competir com o cachorro que está lá no vizinho é fogo. Continuando, a interpretação, ela segue um curso feito em 3 etapas, que é o que nós vamos falar agora. A primeira etapa é a etapa da observação, ou seja, o que é que o texto que você está lendo diz. Diz de forma literal. O que é que esse texto está dizendo de forma literal? Isso é a observação. Você lê e observa a literalidade daquele texto. Segunda etapa, a interpretação. O que é aquilo que você está lendo, o que é que aquela passagem, o que é que aquele texto quer dizer ali, no momento que ele está sendo dito. E a terceira etapa, que é a aplicação, ou seja, como é que esse texto se aplica à minha pessoa. Observação, interpretação e aplicação. Dessas 3 etapas, a mais complexa, a que dá mais trabalho, a que suga, absorve mais o nosso tempo, é a interpretação. Porque se ela for entendida de maneira errada, se ela for entendida de maneira equivocada, o risco de surgirem os maiores equívocos, as maiores heresias é muito grande. E é por isso que para essa segunda fase, a fase da interpretação, você precisa ler o contexto, que é aonde essa passagem está inserida, o porquê aquela palavra foi dita, o porquê aquela passagem, o porquê que aquele texto está ali naquele momento. Só que contexto é o tema do nosso próximo vídeo, então você vai ter que aguardar o próximo vídeo. Já aproveito para dizer a você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, justamente para você ser ativado do próximo vídeo que a gente vai falar sobre contexto. Só que para a gente entender de forma bem clara o que é a observação, a interpretação e a aplicação, eu quero trazer para vocês um exemplo de um texto lindo, um exemplo do que a gente conhece como texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia. É como se fosse a Bíblia inteira resumida em um único versículo, que é o nosso querido João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá, a gente passa para a primeira etapa, que é a observação. O que é que o texto diz? O texto diz, está muito claro, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu, que ele entregou
seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A literalidade está clara para a gente nesse texto. Então a gente observa que está muito claro o que esse texto está dizendo para a gente. A segunda etapa, a interpretação, que é o que isso quer dizer. A interpretação desse versículo também é simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o amor de Deus por nossa vida é tão grande, o amor de Deus por nós é tão incalculável, é tão alto, é tão profundo, é tão largo, é tão extenso, ele é tão grande que ele entregou o seu unigênito, o seu único filho. Ele entregou o seu único filho para que todas as pessoas, para que qualquer pessoa que cresce, ele entregou o seu filho para morrer por nossos pecados, para nos salvar. E todo aquele que crer que esse filho, que esse unigênito é o Salvador, não vai perecer, mas terá a vida eterna. É isso que o texto quer dizer. O texto fala sobre a imensidão do amor de Deus e o que esse amor foi capaz de fazer para nos ter perto dele. E a terceira parte é a aplicação. Como é que esse texto se aplica a mim? Esse texto se aplica a mim me dizendo que para eu ter a minha salvação, me dizendo que para eu receber todo esse amor que Deus tem por mim, para eu ganhar a vida eterna em Cristo Jesus, eu só preciso crer que Jesus é o meu Senhor e que Jesus é o meu Salvador. Então, eu observei o texto, eu interpretei o texto e eu apliquei o texto para a minha vida. Nisto consiste as 3 etapas da interpretação bíblica: observação, interpretação e aplicação. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que ajude vocês na sua próxima leitura. Agora, quando esse vídeo acabar, que você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o seu texto, vai fazer a devocional, você entenda que você vai observar o texto, você vai interpretar o texto e você vai aplicar o texto a você, ou seja, você vai ler o que está escrito, você vai compreender o que aquele texto quer dizer e você vai aplicar aquele texto na sua vida. E, como já disse, no próximo vídeo dessa série nós vamos entender a importância de compreender o contexto em que aquela história, em que aquela passagem está inserida. Contexto histórico, contexto cultural, contexto imediato, contexto de longo prazo, enfim, vamos entender a parte contextual da história. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você receber toda semana esse vídeo, você ser notificado desse material muito legal que a gente está preparando aqui para você. Um beijo enorme, fica na paz e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!